Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, qual a relação do acesso à creche na primeira infância com a economia? Tudo bem, Gabriel? Então, essa relação da creche na primeira infância é importante, né? Porque parece que não é relacionado à economia, mas afeta diretamente o potencial das crianças, o desempenho na escola e, consequentemente, no trabalho. Então, existe essa questão, né? Sobre, será que é ruim deixar as crianças na creche quando elas têm, 1 ano, 2 anos, mesmo com alguns meses? Tem alguns estudos que mostram que, na verdade, não tem muita diferença. Um dos estudos ele relata o seguinte, né? Não existe qualquer relação entre problemas comportamentais e atividade profissional da mãe. E não importa se a mãe volta ao seu antigo emprego logo após o nascimento do filho ou apenas após o ingresso do filho na escola, se ela trabalha em tempo integral ou apenas poucas horas no dia. Então são estudos que foram feitos acompanhando essas crianças até elas se tornarem adultas. Alguns estudos, aquelas crianças hoje já têm mais de 50 anos, então não acha uma relação negativa, né, das mães estarem trabalhando e as crianças estarem na creche desde muito cedo. Então isso é importante, né, em termos dessa questão da primeira infância, que acaba sendo fundamental no desempenho da criança futuramente. Dos momentos que são mais importantes na vida de uma pessoa é essa primeira infância, onde o que acontece com essas crianças acaba tendo um reflexo muito grande sobre a probabilidade de sucesso na escola e no trabalho. Então, no geral, o estudo não mostra efeitos negativos. E para as crianças de famílias pobres, quais são os efeitos? Os efeitos nas famílias que são pobres acaba até sendo positivo. Esses estudos também acompanharam alguns estudos, crianças que são provenientes de famílias pobres ou onde só tem a mãe, né, lares com mãe solteira. E esses estudos encontram, na verdade, que essas crianças que vão à creche desde muito cedo, elas acabam tendo um desempenho melhor do que aquelas crianças que ficaram em casa, de famílias semelhantes, em termos de renda, em termos de estrutura familiar. Então essas crianças elas vão melhor na escola, elas têm menos problemas em termos sociais, têm uma chance menor de serem presas quando são jovens, acabam tendo melhor desempenho também no mercado de trabalho, acabam tendo menos problemas de saúde quando alcançam uma certa idade. Então, esses elementos mostram a importância, sobretudo para as famílias que são de classes pobres, menos favorecidas, e onde a estrutura familiar é mais frágil, que é fundamental ter políticas que incentivem que essas crianças acabem indo para a creche, passar um tempo lá, seja meio período, seja período integral, que isso acaba sendo positivo no desenvolvimento das crianças. Ou seja, de uma forma geral, o que esses estudos acabam trazendo é que, por um lado, não é ruim a criança ir para a creche. Quando você pega famílias de classe média, essas crianças tendem a ter um desempenho parecido, se vão, se não vão à creche ou se ficam em casa com a mãe. Então parece que é bom ficar com a mãe quando é um contato mais intenso e de qualidade, é positivo. E mesmo aquelas mães que trabalham, né, alguns estudos mostram que o tempo que elas passam com os filhos acaba sendo um tempo semelhante com as mães que não trabalham. É importante esse contato entre mãe e filho, é sempre muito positivo a criança ter uma pessoa de referência que costuma ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um avô, pode ser uma cuidadora, mas que tenham esse cuidado intenso, né, positivo com a criança, uma relação positiva, isso é importante. Ou a creche também acaba tendo esse papel, né? Mas é claro que tem que ser creche onde os cuidadores sejam bem preparados para cuidar bem dessas crianças. E acaba sendo até importante no investimento dessas crianças. Tem estudos que mostram também que o retorno é muito maior para cada dólar, no caso dos Estados Unidos, investido pelo governo, acaba tendo um retorno muito maior, até para o próprio governo em termos de arrecadação de impostos futuramente, de menos gasto com saúde, com cadeias, né? Sistema prisional. Então, o retorno acaba sendo muito maior do que o gasto. E essas crianças elas têm mais possibilidade de aproveitarem o potencial. Então, as implicações, né, de políticas públicas são muito grandes para o desenvolvimento das crianças, sobretudo dessas famílias menos favorecidas. Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão.